melhor coisa é você dar um culto pentecostal. Quando o Espírito Santo de Deus se faz presente e age. O verso da palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Aleluia, glória a Jesus. Mateus capítulo 10. O verso 7 que diz: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Repita comigo todos bem alto. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Já decoraram? Já decoraram? Poucos disseram amém. Vamos fazer mais uma vez. E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Todos decoraram? Pode dizer mais uma vez. E indo pregar mais uma vez, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Deus assentar. Glória a Jesus. Sei que essa noite tem chegado pessoas aqui com grandes necessidades e que precisam de uma solução e de uma bênção, de uma provisão de Deus na vida. E Deus vai agir nesse negócio, pode ter certeza, aleluia. Glória a Deus. Enquanto ministramos a palavra de Deus, o Senhor pode te curar aí onde você está. Enquanto ministramos a palavra de Deus, Deus pode agir lá bem longe onde está a raiz do seu problema e te dar a vitória. Você vai voltar a esta casa e dar testemunho de que nesta noite Deus operou na sua vida e na sua causa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Acabei de ler um versículo da palavra de Deus, onde Jesus chamou os seus discípulos e estava o Senhor treinando os seus discípulos e preparando eles para a grande obra, e o Senhor estava dando instruções para eles. Então o Senhor disse, vocês vão e preguem e anunciem com um tema, com uma mensagem. Vocês vão com a seguinte maneira, vocês vão anunciando que é chegado o reino dos céus. E por que era tão importante essa declaração e essa palavra da parte do Senhor Jesus Cristo? Por que isto era tão importante? Porque por muitos séculos Satanás estava imperando sozinho no mundo e estava agindo de toda a sua vontade e liberdade e mantendo o povo escravo e longe do Senhor. Então podemos dizer que o reino das trevas havia prosperado e tomado conta da face da terra, e havia um caos de pecado, de moralidade, de doenças, de enfermidades e de coisas terríveis e guerras, e era um povo que estava em trevas e aflição. Isaías havia profetizado que havia um povo sentado em lugar de grandes trevas, em regiões de sombra e de morte. Isaías havia tido essa visão e profetizou dessa maneira. Então havia assim coisas terríveis acontecendo naqueles dias. Enquanto Jesus se manifestou e se fez presente em pessoa nessa terra, ele começou a trabalhar e começou a agir e começou a fazer uma grande obra e começou a mostrar as coisas, e ele estava treinando os seus discípulos a dar continuidade à obra. Então ele disse, olha, vem cá, vocês vão, aleluia, e comece a curar os enfermos, comece a limpar os leprosos, comece a repreender os demônios, aleluia. Ele disse assim, vocês cheguem e vão anunciar uma coisa, é chegado o reino dos céus. E isto faz uma grande diferença.
E os discípulos começaram a entender esse negócio, e saíram, pregaram, oraram, e Jesus curou, libertou, e eles voltaram felizes, radiantes, alegres. E o Senhor Jesus disse: olha, tem uma coisa importante, não se alegre por causa disto, mas se alegre primeiro porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Aleluia. Aqui o Senhor já começou a mostrar que havia uma diferença. Eles já não estavam mais pertencendo ao reino do inimigo que estava imperando na terra, mas o nome deles já estava lá no céu, no livro da vida, no reino do Todo-Poderoso, no reino de Deus. E portanto eles podiam pregar e dizer: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Isso fazia uma grande diferença e faz uma grande diferença hoje. Sabe por quê? E Jesus deu prova desse negócio. Jesus deu prova disso. Certo dia Jesus entrou num lugar chamado Betesda, onde havia um tanque, havia muitos enfermos. E Jesus encontrou ali um homem que estava há 38 anos enfermo, paralítico naquele lugar. E Jesus disse: homem, você quer ser curado? Ele disse: é claro que eu quero, só que eu não tenho que me jogue na água quando a água é agitada, porque o primeiro que descer será curado. Jesus não precisou botar aquele homem na água. Jesus chegou e disse assim para ele: ser curado, tome o teu leite e vai para casa. O que isso está acontecendo? Aquele homem era um dos escravos do reino das trevas, por 38 anos, enfermo, paralítico, jogado, abandonado naquele lugar, sem ter uma mão de socorro, porque é isso que o inimigo faz com as pessoas. Ele toma, escraviza, deixa feito um bagaço, joga no mundo e deixa ali abandonado, e não há quem tenha compaixão. Mas quando Jesus chegou, ele disse: agora chegou o reino dos céus, e o reino dos céus é de amor, de misericórdia, de socorro, de perdão, de milagres, de transformação, de vida nova. O reino do nosso Deus. Se você ainda não conhece essas coisas, então você não conhece o reino de Deus. Aleluia. Porque o reino de Deus é vida, é paz, é poder, é justiça, é transformação, é mudança, é coisa nova. Isso é reino de Deus. Então ali estava o evangelho das boas novas, o evangelho do reino dos céus. E era isso que Jesus estava ensinando, mostrando aos seus discípulos, fazendo eles abrir os olhos e ter uma visão de reino de Deus. Aleluia. Porque até então eles só conheciam o reino das trevas. Eles estavam vivendo em trevas, eles estavam vivendo na escuridão, eles estavam em regiões de morte, como viu Isaías. Aleluia. E Jesus chegou e começou a chamar um por um, dizendo: vem, me segue, e eu vou te fazer pescador de almas. Eu vou te fazer um cidadão do reino dos céus. Aleluia. Eu vou mudar a sua vida. E eles começaram a seguir, e começaram a ver coisas diferentes, e começaram a aprender coisas diferentes. Aleluia. Que reino você conhece essa noite? Que reino você conhece essa noite? O apóstolo Paulo, o grande homem de Deus que se transformou, antes era um perseguidor, e ele achava que conhecia o reino de Deus, e até perseguiu os primeiros cristãos, e achando ele que conhecia o reino de Deus. Mas um dia, numa determinada jornada que ele andava em busca dos primeiros cristãos, o Senhor Jesus se apresentou a ele de uma maneira extraordinária, de uma maneira tremenda. Diz que abriu uma janela do céu, abriu no espaço, uma pequena luz desceu do céu. Mas aquela luz veio tão forte sobre a vida do então Saulo, que achava que conhecia o reino de Deus, mas não conhecia. Ele ainda estava em trevas. E quando aquela luz tremenda que veio lá do trono do Senhor tocou a vida dele, diz que fugiu toda a força dele, e ele caiu do cavalo onde ele estava andando, e além de tudo ficou cego. E esse homem entendeu essas coisas e se tornou um grande pregador da palavra de Deus, o grande conhecido apóstolo Paulo. E um dia, escrevendo uma carta aos Romanos, ele relatou das coisas das trevas que operam na carne.
E ele exclamou dizendo: quem pode me livrar desse corpo de pecado e de morte? Ele entendeu que o reino das trevas age na carne, que o reino das trevas age nesse mundo, que o reino das trevas estava agindo, e estando ele nesse corpo de carne do pecado, ele exclamou dizendo: quem pode me livrar deste negócio? Mas ele mesmo teve uma resposta. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele entendeu essa mensagem do Senhor, que quando chega um reino, o outro tem que sair. Quando chega um reino, o outro cessa. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não pode ter dois reinos no mesmo lugar, não pode ter dois reis no mesmo palácio, não pode ter dois reis habitando a mesma casa, não pode ter dois reis reinando sobre o mesmo território. É impossível, aleluia. Por isso, quando Jesus disse: vai, diga que chegou o reino do céu, quer dizer, fora com o outro. Louvado seja Deus. É chegar no reino do céu, então fora com o outro, cessou o outro, aleluia. Se você tem vivido escravo do reino das trevas, hoje é chegado o reino do céu, neste lugar e sobre esta cidade, para ocupar os tronos de Satanás, para ocupar as fortalezas demônicas. É chegado o reino do céu neste lugar. Se você acha isso estranho, você precisa se converter ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Salvador, ao verdadeiro Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tomou os meus e os seus pecados, as minhas e as suas dores, e levou todas ali na cruz, aleluia, para nos libertar do reino das trevas. Louvado seja Deus, para nos libertar do reino das trevas. A Bíblia diz que aquele que anda no pecado, que permanece no pecado, ele não viu a Deus e nem conhece a Deus. A Bíblia diz mais que aquele que odeia e despreza o seu irmão também não conhece a Deus, também não faz parte do reino de Deus. Mas aquele que um dia se arrependeu e deixou a prostituição, deixou o vício, deixou a idolatria, deixou a maldade desse mundo, deixou o ódio, deixou a vingança, deixou os vícios, porque recebeu o Senhor Jesus Cristo, este sim pertence ao reino dos céus. Aleluia. Glória a Jesus, esse pertence ao reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. O homem precisa fazer uma escolha. Quando Jesus deu essa ordem para pregar, os discípulos faziam um convite. Eles pregavam e também perguntavam: você quer seguir? Assim como Jesus chegou e fez um convite aos discípulos, e eles decidiram seguir. Eles também saíram pregando e fazendo um convite. Porque o nosso inimigo é ladrão e salteador, mas o Espírito Santo de Deus não, ele faz um convite. Aleluia. Se você quer mudar de reino, aleluia, se você quer sair do reino do pecado, do reino das trevas, e entrar para o reino da luz, o reino do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, então você escolhe. Há alguns pregando a doutrina errada, dizendo assim, que Jesus já veio, já morreu, já salvou todo mundo e todo mundo está salvo. Tem uma igreja que prega isso, e é mentira. E é mentira. A Bíblia diz que nós somos eleitos em Cristo. Se rejeitarmos a Cristo, não fazemos parte dessa escolha, nem dessa eleição. Mas se recebemos, então, já está determinada a nossa vitória, a nossa salvação. Mas se não recebemos, permanece em treva e permanece no pecado. Então tudo nessa questão é questão de escolha. Então quando Jesus saiu, pregou, ensinou e mandou seus discípulos fazer o mesmo, ele estava dizendo com isso: agora você pode escolher. Antes não, antes estava só um reino imperando neste mundo, mas agora não, chegou o reino do céu e agora você tem liberdade de escolher. Se fica nas trevas ou se vem para a luz. Aleluia. E teve alguns que escolheram ficar nas trevas,
E Jesus disse assim, sabe por quê? Eles escolheram ficar lá porque as obras deles são má e eles não querem vir para a luz para que as suas más obras não apareçam. Mas para aqueles que escolheram trocar de reino, a palavra de Deus é diferente, aleluia. Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Por quê? Porque o que eles fazem em trevas, às escondidas. Mas o que nós fazemos na luz, porque somos filhos da luz, do reino de Deus. Porque já escolhemos o reino de Deus, porque já aceitamos o reino de Deus. Os discípulos do Senhor entenderam muito bem essa palavra. E quando o mestre já havia retornado para a sua glória, e eles ficaram então sozinhos aqui nesta terra, o Senhor Jesus disse para ele: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, até que venha a virtude do Espírito Santo sobre vós. E eles, como obedientes, ficaram lá no templo em Jerusalém por cerca de 10 dias, orando e esperando a promessa. E dali a pouco, no dia de Pentecoste, Deus envia o seu Espírito, que vem como uma rajada de vento e enche aquela casa. Aleluia! E enche aquelas vidas, aqueles corações. E como raios de fogo caem sobre a cabeça daquele povo que ali estava reunido, que era em torno de 120 pessoas. Veio o poder de Deus, o poder do Espírito. E eles que estavam dentro daquele templo com as portas fechadas, começaram a glorificar a Deus, a falar em língua, a entoar louvores a Deus, e falar em línguas do Espírito, de uma coisa tremenda e maravilhosa. E abriu as portas, e o povo daquela cidade correu para lá e queria saber o que estava acontecendo ali. Aleluia! Estava acontecendo uma coisa gloriosa. O reino de Deus começava a florescer na terra, começava a crescer na terra, na glória do Espírito Santo, na glória do Pentecoste. Aleluia! E nunca mais parou até o dia de hoje, e não vai parar até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Sabe por quê? Porque o reino de Deus nunca perde, o reino de Deus nunca recua, o reino do céu nunca volta atrás, o reino de Deus só vai para frente, o reino de Deus só vence, o reino de Deus só conquista, o reino de Deus só cura, o reino de Deus só liberta, o reino de Deus só transforma, e o reino dos céus está neste lugar, porque o reino dos reis está aqui. Porque a glória do Senhor está aqui, porque Jesus é presente aqui, porque o Espírito se move aqui, porque o exército de Deus tem chegado nesta cidade. Então eu posso dizer: o reino de Deus está neste lugar. Está neste lugar para te socorrer, está neste lugar para te curar, está neste lugar para transformar sua vida, sua família, seu lar, seus negócios, toda a sua vida, para fazer tudo novo, porque você vai sair do reino das trevas e entrar para o reino da luz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É muito sério esse negócio. É muito sério esse negócio. Os discípulos entenderam, e desde o dia de Pentecostes eles não temeram mais nada. Eles se levantaram e começaram a pregar, e começaram a pregar, e começaram a pregar, e Deus começou a salvar e libertar vidas. Aleluia! E um dia, na hora da oração, às 3 horas da tarde, eles tinham por horário de oração aquele horário. Os discípulos, agora os apóstolos do Senhor, se dirigiam para o templo para orar. E na porta do templo estava um homem paralítico desde nascença. Um homem já de idade, a certa idade. E era paralítico desde nascença. Desde o seu nascimento paralítico. E era levado aquele homem colocado à porta do templo para pedir esmola. Vocês sabem que é isso que o reino das trevas faz. É isso que o inimigo faz. Deixa as pessoas a mendigar. Deixa as pessoas a mendigar favores. E quantas pessoas têm ido comer na panela do diabo? Vão nos centros de macumba, centros de feitiçaria, vão lá pedir favores. Vão lá e acabam acorrentado, escravizado, dão dinheiro pago para fazer imundícias, vingança, ódio. Isso é reino das trevas, isso é reino de Satanás. Vão lá e pagam para fazer maldade para outro, pagam para vingar outro, pagam para destruir a vida do outro. E o reino das trevas continua agindo dessa maneira.
desesperado, atormentado pelo diabo, vão lá procurar socorro. Desde quando o diabo vai expulsar o diabo da vida de alguém? Deus de misericórdia. Isso é imundícia, isso é reino de trevas. E quanta gente ainda estão em trevas dessa maneira? E aquele homem paralítico à porta do templo, e os servos de Deus iam para a oração, para o momento da consagração, e aquele homem estende a mão e diz: me dá uma moeda, me dá alguma ajuda. Os servos de Deus ali, os companheiros de oração, Pedro, João, certamente mais algum discípulo com eles, olharam para aquele homem e disseram: olha, o nosso reino não é desse mundo. Nós não temos ouro, não temos prata, não temos carrões, não temos mansões. Nós não temos dinheiro no banco, não temos fortunas. Nós não temos palacetes na praia, não temos casa no campo, não temos casa na serra, não temos nada dessas fortunas. Estou dizendo isso porque tem um falso evangelho sendo pregado aí, que para ser filho de Deus você tem que ter mansão, carrão, muito dinheiro no banco, empresa próspera, mas não sei o que, mais isso, mais aquilo. Isso é um evangelho misturado, falsificado, com coisas que não é verdade. Com coisas que não é verdade. E os servos do Senhor disseram para aquele paralítico: nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos riquezas desta terra. Por quê? Porque nós temos algo muito maior, muito mais precioso, muito mais glorioso. Aleluia! O que é? O reino dos céus que está em nós. Aleluia! E disse mais: o que está em nós, isso nós te damos. O que está em nós, isso nós podemos te dar. O que está em nós, isso podemos te dar. E o que é? O poder do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou e andou e saiu correndo, exaltando. E o que aconteceu? Entrou no templo com eles, glorificando a Deus. Aleluia. Faz diferença quando é pregado o reino de Deus ou não faz? Faz diferença. Faz diferença quando você escolhe a que reino pertencer. E me escute bem, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de título, de posição na sociedade ou dentro da igreja, eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando do reino de Deus, que está acima de mim, está acima de placa, está acima de título, está acima de qualquer coisa nesta terra, está acima do presidente da república. Eu estou falando do reino do Todo-Poderoso. E você que carrega uma placa na testa, uma placa no pescoço, peça para Jesus te libertar disso e te converta a Jesus esta noite e receba a unção do Espírito e do reino de Deus. E você que tem ido às fontes de Satanás, nos centros de macumba e feitiçaria, buscando solução, vomita isso fora hoje e deseje o reino dos céus, a verdadeira fonte de luz única que pode mudar a sua vida. Aleluia. E de pregar e anunciar: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Esse poder que está aqui, essa unção que está aqui, esse negócio que arde como uma brasa no seu coração, você não está tendo ataque cardíaco, não. É o poder do Espírito e do reino de Deus que arde no seu coração. Converte o seu coração a Cristo, arrepende-se dos seus pecados e receba o perdão e entra para o reino da luz, para o reino do Filho de Deus. Maravilha. Você que já pertence ao reino de Jesus, por favor, dá uma salva de palmas. chegado o reino do céu nesse lugar. É chegado o reino do céu nesse lugar. Satanás não tem mais vez não. É chegado o reino de Deus para a sua vida, para o seu lar, para os seus negócios, para a sua família.
de Samaria e começou a pregar o Evangelho de Cristo. E era um rebuliço tremendo naquela cidade. O Senhor curava, libertava, os demônios saíam, e era uma alegria naquela cidade, porque chegou o Reino de Deus. Ele diz que tinha naquela cidade um homem mágico, que com a sua mágica enganava muitos, e muitos achavam que ele era grande. Ele dizia: o grande Simeão. E tem gente que não suporta uma palavra de Deus como essa, e quando você no ouvido sai em busca de mestre para pregar aquilo que o coração deles quer ouvir, e está em trevas. E daí veste uma capa de aparência e diz: estou certo, porque estou cumprindo as regras e as leis que me mandaram, mas o coração está cheio de adultério, está cheio de prostituição, de ódio, de vingança contra o seu irmão, de mágoas, e fica carregando no coração, cheio de amargura, desejando o mal do outro, desejando vingança contra o outro, está ainda no reino das trevas. Sai de lá. Paulo escreveu no capítulo 6 de 2 Coríntios, dizendo que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, que comunhão tem a luz com as trevas. E ele fez um convite dizendo: sai do meio deles e eu te receberei. Está me vendo uma palavra profética? Sai do meio dessa imundícia e Deus te receberá. E a promessa de Deus diz assim: então você será para mim filho, e eu serei para você pai, estarei no meio de vós. Mas a palavra é: sai do meio dessa imundícia, do reino das trevas, e vem para o reino da luz. Vem para Jesus e o Pai te recebe, o Senhor te recebe. Mas sai de lá. Larga esse fardo de imundícia. Larga esse fardo pesado de escravidão, de legalismo, frio, de policiamento, de calúnia, de apontar o dedo, de acusar, de falar desta igreja, daquela igreja, e falar da vida de um pastor e não do pastor. Enquanto eu estiver falando isso, você não vê o reino de Deus. Mas eu digo que você se humilhar e dizer: Jesus, eu preciso da sua salvação, eu preciso do teu perdão, eu quero mudar de reino. Então você vai ver a glória de Deus, e vai ver a mão poderosa que foi ferida na cruz, pegar você e transportar das trevas para a luz. Porque é isso que Ele fez conosco, é isso que Ele fez com a minha e com a vida de todos aqueles que estão dando glória aqui esta noite. E tem um aviso para a igreja: para de brincar, para de namorar o pecado, para de namorar o mundo, para de brincar. Em Atos dos Apóstolos é uma coisa muito séria. Um casal que veio na presença do apóstolo Pedro e morreram os dois. Primeiro o homem, depois a mulher. Eu pergunto para vocês: por que eles morreram? Será que foi porque deixaram de dar o dízimo? Deixaram de dar uma oferta? Mas vocês não tinham vendido uma propriedade e guardaram um pouco para si e trouxeram um pouco menos para o apóstolo? Será que foi por causa disso que eles morreram? Quem já conhece a palavra, já ouviu pregar essa palavra? Já pensou por que eles morreram? Foi por causa de dinheiro? Não. Foi porque guardaram a metade do valor da propriedade? Não. Sabe por quê? Porque a igreja estava nascendo numa pureza, numa santidade, numa humildade, numa unidade, que diz assim: os irmãos tinham tudo em comum. E era uma verdadeira família, como nós cantamos antes aqui. Havia uma tremenda singeleza, pureza de coração, de comunhão, de santificação, coisa igual nunca vista. E daí aqueles dois mancharam a igreja, vindo com uma mentira, com impureza no seu coração, com avareza, e vieram mentir para o homem de Deus. Pedro estava cheio do Espírito, uma igreja cheia do Espírito,
uma igreja de santidade. E aquele casal não considerou nada disso. E veio com uma mentira, com um pecado oculto no coração. E o servo de Deus ainda perguntou: é isso mesmo? E eles disseram que era. Confirmaram a mentira. E o homem morreu. Chegou a mulher e confirmou que as coisas, morreu também. Segue o caminho do teu esposo que acabaram de tirar daqui. Em momento que o reino de Deus é chegado, em momento que a glória de Deus está agindo, no momento que Deus está movendo e levantando gente, não brinque. Não brinque. Esse negócio é muito sério. O apelo de Deus é o seguinte: deixa o pecado. Deixa o pecado. O apelo de Deus, o Espírito Santo de Deus é assim, ó: sai do meio deles, da imundícia. Sai dos ídolos, sai da feitiçaria, sai do pecado, sai da prostituição, sai do adultério, sai de lá, sai do ódio, da vingança, sai dos desejos impuros, larga isso. Talvez está que nem o apóstolo Paulo gemendo e clamando, dizendo: quem pode me libertar desse corpo carnal? O próprio Paulo respondeu como eu disse: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A solução está aqui. Te converte a Jesus. Sai do reino das trevas e vem para o reino de Deus. Tudo é questão de escolha. A sua vida pode continuar do jeito que está e daí para pior, se você escolher ficar no reino das trevas. Mas ela só pode mudar daqui para melhor se você escolher estar no reino de Deus, no reino da luz. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém. Leva o seu pensamento a Deus agora. Comece a falar com Deus, porque não é eu que tenho o poder de transformar a sua vida, mas é Jesus. Comece a falar com Ele agora. Deus Pai, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus nós temos cantado, louvado o Teu nome e temos ministrado a Tua palavra aqui esta noite, Pai. Temos anunciado o Teu reino, o Teu poder, Senhor. Porque não foi em vão que o Senhor ensinou seus discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E é disso que estamos falando aqui esta noite, ministrando, Pai. Agora, Senhor Jesus, por tua autoridade, eu levanto a minha mão para dar uma ordem agora. Que toda a prisão da mente e do coração caia por terra agora. Correntes de fortaleza diabólica sejam rompidas agora e destruídas. Vai, em nome de Jesus. Prisão que tem acorrentado pessoas nos vícios, eu ordeno fora agora, cai por terra. Cadeias que tem aprisionado da feitiçaria, seja rompida agora, cai por terra, em nome de Jesus. Prisão dos internos que tem escravizado e destruído lares e famílias, sai agora em nome de Jesus. Eu ministro liberdade para a escolha agora. Eu ministro em nome de Jesus liberdade no coração, no pensamento, no entendimento. Não sou do Espírito, liberdade. Para que cada um aqui possa fazer uma escolha esta noite, Pai. Toda influência diabólica, ordem ser anulada agora, neutralizada agora, em nome de Jesus. Todo pensamento carnal seja agora dominado, repreendido em nome de Jesus. Eu ministro liberdade na mente e nos corações agora, em nome de Jesus, para que cada um possa entender e possa ter liberdade de fazer escolha agora. Satanás que tem reinado e cegado olhos aqui, eu ordeno, cai em nome de Jesus agora. Seja aberta a visão agora, para que possa fazer uma escolha agora.
Envia, Pai, os teus anjos de guerra nesse lugar. Os anjos de poder cercam esse lugar de você. Não retira de nós a tua mão aqui esta noite, Pai. Para a glória do Senhor. E uma transformação na vida. Você que hoje quer optar pelo reino de Deus, quer escolher pelo reino da luz, o reino do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Você que quer Jesus na sua vida, no seu lar, hoje, a partir de agora, quer uma libertação, quer transformação, quer mudança, quer uma vida nova com Jesus. Você que está cansado da vida velha e quer a vida nova que só Jesus pode dar. Nós queremos orar por você esta noite. Levanta a sua mão onde você está. Você que ouviu e entendeu, levanta bem alta. Glória, glória, tem mais. Glória, glória a Deus que vocês entenderam. Glória a Deus que vocês compreenderam. A festa no céu e a festa na igreja. Aleluia. Tem pessoas que vão te levar um gesto de fé. Quem entendido a palavra de Deus e que recebe Jesus como Senhor e Salvador esta noite, então é noite de festa. Ei, Jesus, glória. Como é bom esse lugar porque Jesus está aqui. Amados e amadas do Senhor, o Pai chama vocês de filhinhos. Filhinhos amados do Pai. Porque nesse momento vocês dão um passo. E o Senhor Jesus transporta vocês do reino das trevas para o reino da luz. E vocês vão ver uma grande mudança a partir de agora. Eu convido vocês a virem aqui à frente e receber a oração. Vocês todos que levantaram a mão. E se você não levantou a mão, mas entende que Ele deseja